Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, realizado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, em conjunto com a ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. De hoje em diante, você terá um programa mais ágil, de meia hora e um convidado em vez de 3. Isso vai nos permitir ir direto ao assunto, ao tema da semana. Tema, aliás, que hoje será o sucateamento da Polícia Judiciária Paulista. Para falar sobre este assunto, nós temos a honra de receber aqui hoje o presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo, Dr. Eduardo Becker. E também contamos com a participação sempre especial da presidente do Sindipesp, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, para quem agora eu passo a palavra. Doutora. É uma grande satisfação recebê-lo aqui, nobre Eduardo Becker, presidente do Sindicato dos Peritos do Estado de São Paulo. Adriano Moneta, uma satisfação sempre falar e debater aqui assuntos de tamanha relevância e importância. Sabemos que a Polícia Civil do Estado de São Paulo está passando por um processo de desmonte e sucateamento. Nós aqui representamos o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e é muito importante colocarmos para a população que esse processo de desmonte, que a sociedade é a vítima primária, passa por todos os setores da Polícia Judiciária. E vamos escutar o Eduardo Becker, o presidente do Sindicato dos Peritos, e vamos ver que os problemas são comuns. Esse processo doloso imposto pelo governo a uma instituição de Estado é geral e passa e afeta todos os servidores que integram a Polícia Civil, a Polícia Judiciária Paulistana. Dr. Becker, o que nós temos hoje na polícia, aquela que compreende os peritos criminais e todas as outras carreiras afins, em termos de sucateamento? Qual é o raio-x hoje da instituição? Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite feito pela doutora Raquel, pelo Adriano, que é com grande satisfação que vem aqui para estar presente no programa do Sindipesp. Principalmente para estar mostrando a união entre as entidades de classe, que demonstram que a preocupação com a população, independente da sua carreira, da sua instituição a qual representa. Hoje, Adriano, a questão do sucateamento da polícia científica, ela tem diversos aspectos. Todos eles já citados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu parecer, desde 2013, e vem sendo repetido a cada ano. Em 2014 teve a reiteração, em 2015 novamente. E quais são essas deficiências, esses sucateamentos apontados pelo Tribunal de Contas? Eles vão desde infraestrutura, ou seja, falta de prédio. Recentemente eu estive em Santos, há uns 15 dias atrás. Nós não temos uma unidade, nós estamos num espaço cedido pela Polícia Civil, no Palácio da Polícia. E qual que é a consequência disso? É a falta de recursos instalados em Santos. Então hoje, um exemplo disso é a questão do cromatógrafo gasoso, que é utilizado nos exames definitivos de entorpecente. Porque, apenas para lembrá-los, nós temos 2 momentos de exames, né? O exame de constatação, para poder fazer a prisão em flagrante, correto, doutora Raquel? E o exame definitivo, depois que vai encaminhado para a Justiça. Sim. Hoje em Santos nós só fazemos o de constatação. Todo exame definitivo tem que ser encaminhado para São Paulo. E por quê? Nós não temos um cromatógrafo gasoso instalado nessa unidade. Por quê? Porque não temos um espaço adequado. E só para deixar a população, deixar claro o que significa que morosidade na investigação. Precisamos da constatação para podermos ter base nas prisões em flagrante ou nos inquéritos policiais, nos indiciamentos, e se protela de forma proposital. E nós temos uma lei especial que trata disso, o ECA. Esse menor de idade, ele fica apreendido, o exame, ele foi feito exame de constatação, que constata que a substância é entorpecente, só que para a Justiça ele precisa do laudo definitivo, que Santos não realiza, vem para a capital para fazer, e aí começa a morosidade. E aí começa a dificuldade do juiz, então o quê? Sentenciando esse menor. E aí, o que ocorre com consequência? A sentença é prejudicada, a justiça fica prejudicada e o réu tem que ser colocado em liberdade.
Então temos essa questão. A outra questão... Só uma dúvida minha. Não tem cromatógrafo por causa do espaço ou realmente não tem a máquina? Existe a máquina. Essa máquina foi doada na época da Copa, dos preparativos para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E Santos, ela está onde hoje? Ela está instalada na capital. Mas era para ser para Santos? Era para ser para o interior essa máquina? É que assim, conforme a unidade que representa Santos, a sua abrangência, o Santos é um núcleo de perícias criminalísticas. Então ele ia realizar alguns exames. E dentre deles está o exame definitivo, que é o quê? Para poder dar agilidade na realização dos exames, na expedição dos laudos. Ou seja, é a prova conclusiva, digamos. Todos os exames são feitos, desde registro até divisa com São Sebastião, teriam que ser encaminhados para Santos. Mas hoje, por falta desse equipamento, são encaminhados para a sede em São Paulo para ser feito o exame definitivo de Isso demora quanto mais? Por exemplo, se houvesse o cromatógrafo, é um nome difícil, lá na cidade de Santos, levaria, não sei, X dias. Pelo fato de estar em São Paulo, leva X mais Y. Quanto é o Y, mais ou menos? Aí vem a outra questão, a falta de recursos financeiros. Então, ao invés de termos um malote que seja diário ou semanal, né, ele passa a ser mais extensivo. Então, uma loja que é quinzenal ou mensal. Essa data realmente não tem como precisar. Isso pode provocar a prisão por mais tempo de uma pessoa que eventualmente possa ser até inocente, caso esse exame conclusivo dê negativo? Com certeza isso pode acontecer. Então, gente ficando mais presa do que deveria. Exatamente. Teoricamente, então, supostamente. A grande questão é o seguinte: não estamos nem falando de manter o réu que é culpado, se for comprovado, preso. Estamos falando em manter um inocente preso. Sim. É aí que está a grande questão. Pode acontecer por causa disso, da falta de equipamento rápido, etc. Sim, sem dúvida. O que mais que a polícia científica... Vou reformular. O que mais que os peritos passam nesses termos, estado afora? E só uma ressalva. Essa falta de estrutura para as perícias afeta diretamente no trabalho do delegado de polícia, na presidência do inquérito policial. Muitas vezes estamos aguardando laudos, e os laudos, eles estão nesta morosidade, a culpa não é correspondente àqueles peritos que estão elaborando os laudos. Muito pelo contrário, os peritos ainda trabalham de forma sobre-humana, acumulando trabalho e excesso de perícias a serem realizadas. E o que ocorre? Todo esse processo de falta de estrutura, temos o aparato, mas não temos a implementação da estrutura. Por quê? Porque não existe uma vontade política em estruturar a polícia judiciária, no caso, as delegacias de polícia, contratação de policiais, de delegados, de escrivães, de peritos. O que ocorre desestrutura todo o sistema de persecução penal, porque é através da delegacia de polícia, através da polícia judiciária que se inicia uma persecução penal, que se faz a justiça prendendo ou não. Se for inocente, tem que ser provado. Se for culpado, deve ser encarcerado, deve ser indiciado. Então, essa falta de vontade política colocada numa instituição do Estado nunca poderia ocorrer. É uma obrigação do Estado. Você disse muito bem, doutora Raquel. A questão é a falta de interesse político. Porque a gente pode verificar facilmente pela lei orçamentária anual a redução do nosso orçamento. A Polícia Científica teve uma redução de 10% de 2017 para 2018 em seu orçamento. Isso vai prejudicar o quê? A construção de prédios. Hoje nós temos verbas apenas para a construção de 2 únicos prédios, que vão ser construídos este ano. E temos já 30% do nosso orçamento contingenciado. São exatamente 2,7 milhões de reais. Com essa verba, eu poderia estar fazendo a reforma do Instituto Médico Legal da equipe Sul. E hoje não vai ser feito. O que acontece? Vai causa precariedade no ambiente de trabalho, tornando o ambiente muito mais insalubre. E o que mais? A realização dos exames, as próprias perícias, as necropsias feitas ali. Mas isso é um dos ínfimos problemas que o governo impõe à polícia
polícia técnico-científica. Por exemplo, o último concurso para a Polícia Civil, no caso abrange os peritos também, data-se de 2013. Peritos, desenhistas, médicos legistas... Exatamente. Os servidores são englobados, são os peritos criminais, os médicos legistas, os fotógrafos técnicos periciais, os desenhistas técnicos periciais e principalmente os oficiais administrativos. Sim, e desde 2013 não existe outro concurso e o pior, há uma morosidade na nomeação daqueles que foram aprovados. Ainda existem candidatos aprovados, no caso, em 2013, e que sequer foram nomeados, correto? Correto. E o pior é que no dia 28 de fevereiro, no caderno suplemento às folhas 114 do Diário Oficial, foi publicado que todos os candidatos aprovados foram nomeados para os concursos que estavam em aberto desde 2013. Isso é uma tremenda mentira. É uma informação incorreta que está sendo divulgada. Manipulação de dados e de números. E digo mais, é pelo governo, é um diário oficial, é um dado estatístico, que é onde o governo se pauta para dar as informações. Eu tenho aqui comigo dados do defasômetro do Sindipesp, que abrange todas as carreiras da Polícia Científica também. Eu vou encerrar o primeiro bloco, que já está terminando. No segundo bloco eu volto com esses dados e a gente continua essa conversa. Programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco fica por aqui, segundo bloco já, não vai embora. Programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindipesp. Este é o segundo e último bloco do programa de hoje, em que estamos discutindo o sucateamento da Polícia Judiciária Paulista. Vou passar logo a palavra para a doutora Raquel, que vai falar sobre uma campanha importante que está em curso, realizada pela ADPESP e pelo Sindipesp. Doutora Raquel. Esse processo de desmonte e sucateamento imposto pelo governo à Polícia Civil do Estado de São Paulo reflete diretamente na segurança da população paulista. Somente através de investigação é que conseguimos desmantelar os crimes no cerne. Atacaríamos as causas e não os efeitos. E parece que de forma equivocada, por falta de interesse, falta de vontade política, investe-se em efeitos. O que significa isso? Não se permite à polícia judiciária que ela trabalhe investigando de acordo com a potencialidade como ela pode investigar. Desta forma, nós, policiais civis do Estado de São Paulo, honrando nosso juramento e nosso distintivo, continuaremos trabalhando até mesmo fora, de forma desumana, de uma forma bem heróica, pois estamos suprindo também o déficit dos policiais, honrando nosso distintivo, porém não mais calados. Dessa forma estamos usando essa faixa, que significa luto pela Polícia Civil. E nesse luto, é luto mesmo nos dois sentidos, de lutar e de luto por estarmos padecidos com essa situação e não mais admitiremos. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, juntamente com o Sindicato de Polícia, dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, nós idealizamos essa campanha e o Becker, representando o presidente do Sindicato dos Peritos do Estado de São Paulo, aderiu também. Então, Raquel, eu aderi sim à campanha como servidor público, perito criminal e presidente do Sindicato dos Peritos. E fiz campanha para que todos os servidores da Polícia Científica participem, porque isso aqui demonstra o que o governo não está fazendo pela população, que é investir em segurança pública. Afinal de contas, a prova pericial é a prova necessária para que o julgamento ocorra. Lembrando que sem a prova da pericial, não há julgamento, é nulo o processo. E, consequentemente, inocentes ficarão presos e criminosos serão soltos à rua. É por isso que eu faço parte dessa campanha e peço a todos que compartilhem a campanha.
O senhor gravou um vídeo recentemente, agora está usando a faixa preta. Outros peritos também estão nessa campanha, também aderiram, também estão com faixa? Temos sim, vários peritos aderirem, não só peritos, desenhistas, fotógrafos, Adriano. Inclusive da região do núcleo de Marília, temos São José dos Campos, Campinas, tá? Inclusive já andei recebendo contatos do pessoal do mais oeste do estado, próximo à divisa com Mato Grosso. Ou seja, a união ela está vindo de todo o estado, mostrando que isso aqui não é um simples ato de sindicato, como quis ser dada a notícia. Perfeito, tem que dar um desconto, Eduardo, né? Tem que dar um desconto. Né? Isso não é possível, né? Perfeito, e o Eduardo está mencionando isso, pois indagado, o governador do estado de São Paulo, indagado a respeito desse luto que estamos fazendo pela Polícia Civil do estado de São Paulo, imposto pelo governo atual do estado de São Paulo, o governador simplesmente respondeu que deve-se dar um desconto porque deve ser coisa de sindicato. Ora, eu respondo. Um governador que pretende, que almeja ser presidente da República, não trata e não escuta e não respeita o Estado democrático de direito, pois somos uma instituição de Estado e como servidores temos a obrigação também de informar o governador através de suas deficiências. Os sindicatos, quando a gente fala em serviço público, existe uma simbiose entre instituição e servidor público, porque o servidor representa o Estado. É verdade. Então ele fica difícil de separar. Então nós sindicatos, quando nós lutamos por melhorias, não estão pensando apenas no servidor, estão pensando na população que vai receber uma prestação de serviço de melhor qualidade. Hoje você tem um grande problema, devido ao déficit de peritos, e que o qual o nosso concurso aí teve mais de 1.200 aprovados, e até hoje pouco mais de 300 foram chamados, e existem mais de 400 vagas, existem 400 cargos vagos. Então, deixa eu aproveitar, segura o raciocínio aí para eu botar os números aqui para o telespectador. Então, esses dados são do defasômetro do Sindipesp, atualizado dia 28 de fevereiro passado. Os dados são oriundos do Diário Oficial do Estado. Então não adianta o governo falar que a gente está inventando, não adianta o governo falar que isso não existe, porque toda hora fala. Então vamos lá. 471 peritos criminais faltam hoje no efetivo. 183 fotógrafos, 269 médicos legistas e 49 desenhistas. Eu não peguei os números das outras carreiras, peguei só dessas. Mesmo assim, já dá para ver que o negócio é grande, né? É grande, sim. E vou falar, você está computando os últimos falecimentos? Não. Que teve? Acho que não. E conheci curiosamente, assim, os dois colegas estavam em horário de folga. E faziam o quê? O que a família nos contava? Porque estavam fazendo laudo na sua hora de folga. Então mostra o quê? Que a falta de profissional exige que o servidor público, porque nós somos compromissados com a instituição, com a população. Honramos nosso distintivo. Muito bem, a gente honrou o distintivo, o quê? Trabalhamos nossas horas de folgas para quê? Porque a gente sabe a importância da relevância que isso ocasiona. E o Estado, por não nomear, não dar condições, acaba impondo essa situação, o que leva ao massacre da pessoa, a sua família. Isso não é divulgado, isso não é dito pelo governo. Porque fazer laudo em horário de folga é uma folga esquisita. Você sabe, Adriano, que nós entramos com o Sindicato dos Peritos Criminais em gestões anteriores, vou ser mais preciso, em 2009, entrou com uma ação processando o Estado para que não permitisse que o servidor público trabalhasse mais do que o limite dado pela lei, pelo decreto 52.054 de 2007, de 40 horas semanais. E com isso que não fosse mais imposto para a administração plantões de 24 horas. Nós já ganhamos. E curiosamente o Estado vem fazendo recurso para que isso continue, essa atrocidade. Nós temos hoje cálculos feitos, porque o perito criminal ele tem um trabalho peculiar. É muito similar do jornalista, eu acabo comparando às vezes. Por quê? Ele vai e faz a perícia no local. O jornalista faz todo o levantamento da matéria, do assunto a ser tratado. E depois o que acontece? Ele faz uma redação. E o perito criminal faz a mesma coisa. Ele faz o levantamento do exame, faz o local, a perícia em si, e depois vai redigir esse laudo. E não existe hoje uma hora dedicada para a elaboração desse laudo. Hoje toda a carga horária é destinada ao atendimento das perícias, da população. Então, que horas que tem que fazer o laudo? Na hora de folga.
E é um absurdo, pois normas internacionais do direito do trabalho são desrespeitadas. Se temos na Constituição Federal 44 horas semanais a serem cumpridas, há uma necessidade de folga para ter uma decência no mínimo num trabalho. O que ocorre é que o governo impõe uma situação desumana de trabalho, de uma carga desumana para aqueles que estão. E é muito importante a gente lembrar que esse quadro, esse déficit, nós estamos nos pautando no quadro que foi idealizado em 1994. Ou seja, existe um déficit de policiais, de peritos, mas baseando na população de 1994. Hoje, em 2018, nem houve o acompanhamento populacional como houve esse déficit, essa diminuição de peritos. Exatamente, sim. Hoje, a população, o nosso quadro era de 1.117 peritos, e 70 peritos, eu acredito. 1.117. Em 1994. Em 2000, a população naquela época era de 30 milhões de habitantes do estado de São Paulo. Ou seja, tínhamos aí quase que um perito para cada 30 mil habitantes. Hoje... Muito interessante esse paralelo, um perito para cada 30 mil habitantes. Hoje, nós temos aí um número que em 2003 teve um acréscimo de peritos que levou para 1.735 cargos. Só que ainda nós não conseguimos ultrapassar aquele número inicial de 1.170 da década de 90. Eu acredito que com essa última nomeação que teve, mas não estão trabalhando ainda, nós vamos estar ultrapassando esse número. E mesmo assim, quando a gente faz uma conta básica, hoje... Que número o senhor se refere? Aquele 1 para 30 mil? 1 para 30 mil. E hoje esse número... Proporcionalmente continua o mesmo. Piorou. Estamos trabalhando hoje na população... De 1.700 para 40 milhões, 44 milhões. Aí você trabalha se a gente trabalha em 1.700, pensa todo mundo, o quadro repleto, tem uma diminuição. Mas quando a gente trabalha com o número real existente, esse número está beirando 40 mil habitantes para cada perito. 40 mil habitantes. Então assim, o que se denota? O que se acarreta? Má prestação, atraso de laudo. Hoje um perito criminal, por nossos cálculos feitos, trabalha em média 55, 56 horas semanais, a média do Estado. Fizemos uma denúncia na ouvidoria e, curiosamente, a resposta da administração é que ela desconhece que isso ocorra, que pelas escalas oficiais, nenhum perito trabalha mais do que 40 horas semanais. Parece que o governador quer um desconto em relação a isso, em relação a esse abuso, em relação a esse descaso, mas não daremos desconto algum. Parece que dá para perceber, pois se você desestrutura a forma, o crime está cada vez mais estruturado, e se você desestrutura a instituição responsável para combater esse crime, não daremos desconto ao governador para que ele fique omisso e, pelo contrário, para que ele não cumpra com a sua obrigação. É curioso isso, né? A gente vê a questão da melhoria, nós vemos criminosos, como você colocou, que estão se aparelhando, estruturando ou se organizando, e ao contrário, a polícia científica hoje está totalmente desestruturada, faltando recursos, falta investimento em tecnologia, enquanto o traficante... A gente está chegando no final do programa, eu tenho que fazer uma pergunta. Diga. O salário dos peritos criminais é igual ao dos delegados, no sentido de que o dos delegados é o pior do Brasil, já comprovado. No site do Sindipesp você pode comprovar isso, você vai lá e vê. O dos peritos também é o pior do Brasil ou não? No ranking. Caiu, eu vou dizer, caiu bastante. Antigamente, até o ano passado, a gente estava na metade para baixo. Hoje eu digo que está do quarto para baixo. Ou seja, está entre os últimos 5 piores salários do estado, do país. Os delegados de polícia do estado de São Paulo continuam sendo a carreira mais injustiçada do Brasil. O pior salário do país e investiga crimes de delegados. No estado mais rico da federação e é o que pior recebe. Só gostaria de antes de estar finalizando, agradecer esse convite a Raquel, a você, Adriano, a oportunidade de estar vindo aqui falar em nome dos peritos criminais e de todos os demais servidores da Polícia Científica. Que eu acho que essa oportunidade que vocês criaram aqui, esse tempo, é magnífico e espero que a população saiba aproveitar a informação que está sendo divulgada por vocês. Becker, eu que agradeço de forma imensa e o parabenizo pelo seu brilhante trabalho na liderança, na condução do Sindicato dos Peritos do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Segurança Pública em Debate fica por aqui. No programa de hoje nós conversamos a respeito do sucateamento da Polícia Judiciária Paulista, entrevistando o Dr. Eduardo Becker, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima.